Bom dia! Há uma alegria no nosso coração por estarmos juntos na Escola Dominical Online. E alegre por você que está sempre conosco todos os domingos e por novas pessoas que estão vindo estudar conosco. Sejam bem-vindos. E nós vamos nesta manhã abrir a Palavra de Deus, novamente no Velho Testamento, no livro de Levítico. Livro de Levítico, o capítulo 19, o versículo 2. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico. 19, o versículo 2. Bíblia aberta, vamos ler. A palavra de Deus nos diz: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e disse-lhes: sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Que Deus abençoe sua palavra linda para a nossa meditação nesta manhã. Como fazemos todos os domingos, pedimos a orientação de Deus através da oração. Então vamos orar. Senhor Deus, gratos por mais uma semana que o Senhor nos concede. E a alegria de que diariamente a Tua Palavra tem falado ao nosso coração. Temos recebido o alimento espiritual para o nosso crescimento. E agora estamos nesta manhã, neste domingo, dia do Senhor, para aprender mais da Tua Palavra. Vem falar aos corações que estão aqui a ouvi-la. Me usa como canal e que haja nesta manhã o alimento espiritual que tanto nós necessitamos. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa meditação nessa manhã é a vida de santidade. A vida de santidade. E a ênfase é dada pelo próprio Deus no texto que nós lemos, não é? Sede santos, sereis santos. Quando nós estamos no capítulo Levítico 19, que é o capítulo que vamos meditar nessa manhã, nós descobrimos que é a repetição dos mandamentos dados por Deus a Moisés quando estava no Monte Sinai. E ele orientou o povo de Deus a ter uma vida de santidade. E é chamado até esse capítulo, né, que vem do capítulo 17 de Levítico até 26, chamado o Código de Santidade. Por quê? O povo de Deus é chamado a ser santo, porque eles estavam próximos a Canaã, a terra que manda leite e mel, a terra prometida por Deus, quando eles saíram do Egito. E eles agora, a partir daquele momento, iriam entrar numa terra santa, preparada por Deus para que eles vivessem. E serviriam a um Deus santo. A orientação agora era para que se tivesse uma vida de santidade. Porque agora a dedicação total era ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A dedicação total a Ele, e a vida deveria ser uma vida reta, uma vida digna, uma vida limpa, uma vida santa. E no capítulo 20 de Levíticos, o versículo 7, há novamente a orientação dada ao povo de Israel, quando estão diante da terra prometida. Santos sereis, porque eu sou o Senhor, vosso Deus, sou santo. Primeiro a gente viu no versículo 2 que lemos inicialmente, e agora no capítulo 20, versículo 7. Santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. E aí nós percebemos claramente a ordenança, é um imperativo, é uma ordem de Deus. Nós devemos ter uma vida santa diante dele. O que é ser santo? É ter uma vida separada, uma vida dedicada a Deus em tudo. Todo o nosso projeto de vida,
a dedicação total a Ele, o serviço a Ele, e vivendo uma vida de santidade. Essa é a colocação dada pelo próprio Deus ao povo de Israel. Por isso, há uma ênfase muito grande aí nesse relacionamento entre o homem e Deus. Para eu me relacionar com Deus, eu tenho que ter uma vida limpa, uma vida íntegra, uma vida honesta, uma vida separada para Ele. E Ele já me lavou, me limpou. Ele já perdoou todos os nossos pecados em Jesus Cristo. Quando nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, Ele passou a morar em nós através do Espírito Santo. É o Espírito Santo. E Ele está em nós e Ele nos santifica, nos limpa, nos purifica, para que a gente tenha essa relação de santidade com o nosso Deus, que é santo. E as expressões usadas e que chamam a atenção do povo de Israel ali, quando estava para entrar na terra prometida, e para nós que somos o povo de Israel espiritual nos dias atuais, eu sou o Senhor. A partir de agora, quem controla a minha vida, quem é o dono da minha vida, é o Senhor Deus. Ele é santo e Ele me dá a capacitação para eu ter uma vida de santidade. Eu sou o Senhor vosso Deus. E essas expressões ocorrem 16 vezes. O nosso Deus é santo e Ele nos dá essa santidade para que a gente tenha um relacionamento de respeito para com Ele. Como Ele é santo, eu também recebo dele a capacitação, a purificação dessa santidade diariamente através do Espírito Santo, que tem santificado, tem limpado, tem me separado para viver uma vida que o serve de todo o coração. Pensando nisso, ao ler Levíticos, o capítulo 11, do versículo 44 a 45, nós entendemos com mais profundidade, né, a mensagem de hoje, né, uma vida de santidade. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vos santificareis, e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. E lá no versículo 45, porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Agora vocês são transformados, são mudados. Vocês têm uma relação com o Deus Santo, e vocês agora viverão nessa santidade, porque Ele os capacitará a ter essa vida separada, íntegra, voltada para Ele. E aí nós percebemos que a própria natureza, Deus impõe a santidade nesse relacionamento. A própria natureza. Nós sabemos que o único na natureza que está em desarmonia com Deus é o homem. Tudo que Deus criou, todos os animais, estão em harmonia com a vontade de Deus. Eles cumprem o propósito que tiveram desde o Jardim do Éden, quando foram criados. O único que está em desarmonia com Deus é o próprio homem. O único que realmente não anda segundo a vontade de Deus, não tem uma vida voltada inteiramente para Ele, é o homem. Porque o homem pecou contra Deus. E o pecado afastou o homem de Deus, ali no Jardim do Éden. E foi necessário que viesse agora o segundo Adão, que é Jesus Cristo, para que resgatasse o homem e trouxesse o homem a essa vida de santidade, através da presença do Espírito Santo habitando no seu coração. Quando o homem se arrepende, todos os seus pecados, pede perdão a Deus, entrega a sua vida, através de Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a morar nele, e ele adquire essa vida de santidade, e o Espírito Santo vai santificando, purificando a sua vida, e cada vez mais nessa intimidade com Deus, ele vai exercendo essa vida de santidade que agrada o Senhor. E santidade tem implicações práticas de ética e moral, em coerência com os mandamentos do Senhor. Então, o comportamento da pessoa, ela passa a ser diferente, ela passa a ser passa a ser uma pessoa
completamente transformada, mudada. Uma pessoa que busca em tudo, tanto eticamente como moralmente, fazer a vontade de Deus. Ela não está mais para servir ela própria, mas ela está aqui para servir o próprio Deus. E aprendemos a primeira verdade, né? Uma vida de santidade. Sede santos, sereis santos, porque eu sou santo. Ordenança do próprio Deus a nós. A santidade na vivência familiar. Nós temos a bênção de Deus e temos as nossas famílias. E essa vida de santidade começa dentro do próprio lar, em casa. Depois ela se estende um círculo maior que é na sociedade. Mas a primeira célula onde se manifesta essa vida de santidade é o lar. E Levíticos capítulo 19, versículo 3, ele vai nos orientar como? Cada um respeitará a sua mãe e a seu pai. Esse é o local onde eu mostro que eu tenho uma vida de santidade, que eu tenho uma vida devotada a Deus, que eu tenho uma vida transformada por completo. É dentro de casa, dentro do lar. E no lar tem sido os locais mais difíceis de evidenciá-las. É duro porque as famílias têm enfrentado conflitos, dificuldades. E aí no lar é que eu preciso exercer essa santidade. Principalmente respeitando a mãe e respeitando o pai. E nas palavras e nas atitudes. Eu mostro que eu tenho uma vida de santidade nas minhas palavras, na minha forma de falar, porque eu falo segundo a palavra de Deus, eu falo segundo a orientação de Deus, e eu me comporto numa vida de santidade, numa vida íntegra, numa vida, numa moral e ética agradável ao Senhor. E na vida familiar, ali, eu evidencio no meu relacionamento com o meu pai e com a minha mãe, demonstrando essa vida de santidade. Mas observemos a orientação dada por Deus a isso. Em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, sem o respeito ao pai e à mãe, ali, honrá-lo, a fim de que tenhas uma vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. E é a bênção do mandamento dado por Deus. Quem honra pai e mãe tem uma vida abençoada na terra. Quem não faz, não tem essa vida de santidade, essa vida transformada, essa vida mudada, porque ainda não experimentou a graça de Deus na sua vida. Porque a partir do instante que o Senhor Deus habita em nós, nós passamos a ter essa vida de santidade e no nosso comportamento familiar, nós refletimos essa vida de santidade nas nossas atitudes para com os nossos pais e também no nosso falar. Observemos também que esse quinto mandamento aponta para essa grande dimensão, né? E a Bíblia mostra os deveres de cada membro da família. Então, para eu evidenciar a vida de santidade, a minha relação para com Deus de transformação completa, eu demonstro isso no seio da minha família. E a minha família percebe essa minha vida de santidade. Mas observemos em Efésios, no capítulo 5, versículo 25, nós encontramos: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Observemos que, a partir do instante que Jesus é o Senhor da minha vida hoje, no presente momento que eu tenho no meu coração, recebi como meu Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em mim, e o amor de Deus passa a ser evidenciado em mim nessa vida separada diante de Deus, vida de santidade. E eu amo a minha esposa. E quando nós lemos lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25, nós descobrimos que esse verbo aqui na língua grega são três verbos: eros, filia e ágape, ou agape, e é o amor. É ágape que está escrito aqui. Se for necessário dar a própria vida pela esposa, o marido a dá.
Por quê? Porque ele tem uma vida de santidade, ele tem uma intimidade com Deus, e essa santidade presente na vida dele, essa purificação e esse amor que transborda o seu coração, se for necessário dar a própria vida pela esposa, ele a dá. E alguém já disse que a santidade no lar é uma condição prévia para os estágios mais avançados da santidade. A vida santa, a vida reta, a vida separada, a vida dedicada para Deus, a vida de santidade, ela começa dentro de casa. No respeito para com os pais, eu evidencio essa intimidade que eu tenho com Deus Santo, que me torna santo, que me torna separado, que me torna uma pessoa capaz de exercer essa vida de santidade dentro do meu lar, dentro da minha casa, da minha família, e me capacita a amar a minha esposa, se for necessário dar a vida por ela, e amar o meu esposo também, e dar a minha vida por ele, seja o marido, seja a mulher, porque ali há vida de santidade, ali há o amor de Deus, e ali há um processo de transformação, de santificação diário, através da ação do Espírito Santo. Nós observemos que, segundo ponto importante, então a vida de santidade começa dentro de casa, dentro do lar, mas ela caminha a santidade na vida social. Então eu sou transformado dentro de casa, eu dedico a Deus, Ele me purifica diariamente, através da leitura da Bíblia e da oração, o Espírito Santo vai me transformando e vai me santificando e vai fazendo com que eu sirva a Deus de todo o coração. Porque a partir do instante que eu me relaciono com Deus Santo, eu não quero nenhum pecado na minha vida, eu não quero nada que atrapalhe a minha íntima comunhão com o Senhor. Porque o mais importante, o que me traz alegria no coração, o que me completa essa intimidade com Deus, é o próprio Deus em mim, através do Espírito Santo. E é maravilhoso saber que essa transformação é operada diariamente. Começa dentro de casa, na minha relação familiar com os meus queridos, mas daí automaticamente ela externa, ela faz com que o lar transborde para a sociedade. E aí nós aprendemos, Levítico no capítulo 19, versículo 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Automaticamente essa vida de santidade, ela começa ali dentro da casa, no amor entre pai, mãe, filhos, a família em si, e ela vai para a sociedade. Amarás o teu próximo como a si mesmo. Assim como nós nos amamos, não é? Nós amamos o nosso próximo, como a nós mesmos. Queremos o melhor para o nosso próximo. E é a mesma coisa de Deus para conosco. Esse Deus Santo, esse eu sou, o que Ele fez? Ele mandou o seu Filho para morrer na cruz para nos salvar. Ele nos amou primeiro, antes de existirmos, Ele já nos amou. E planejou a bênção da salvação para nós, esse Deus Santo. E é maravilhoso saber que Ele mandou o seu único Filho vir aqui dar a vida para transformar, para que conquistasse o perdão pelos nossos pecados. Hoje nós somos salvos, temos a vida eterna, temos os nossos nomes escritos dentro da vida, porque Jesus Cristo deu a vida por nós. E graças a Jesus Cristo hoje, o amor dele imenso por nós, né? E nós podemos estar aqui desfrutando. E nós sabemos que a verdadeira religião é amar a Deus sobre todas as coisas, a esse Deus santo e maravilhoso, e amar ao próximo como a si mesmo. Isso resume a religião. Isso demonstra realmente se nós somos, de fato, transformados e temos uma vida de santidade em Deus. Quando Deus é o primeiro, amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos também ao nosso próximo. Então não existe separação entre a vida espiritual e a secular. Não há separação no homem que tem uma vida de santidade. Ele não separa nada onde ele está. Ele é bênção para as pessoas que estão ao seu redor. Ele abençoa o lugar onde ele está, no seio da sua família, e onde ele é colocado na sua vida profissional, onde ele estiver,
nas suas práticas diárias no contexto social. Ele é bênção para aquelas pessoas, porque com o mesmo amor que ele ama seu pai, sua mãe, a sua família, seus filhos, ele ama também o seu próximo, com o mesmo amor, porque Deus é amor. E através dessa santidade dada por Deus, do Espírito Santo, o amor de Deus vai transbordando em nós. E nós vamos naturalmente, porque a partir de agora nós temos Jesus Cristo, nós temos a mente de Cristo. E o nosso corpo, a nossa mente, tudo é controlado pela ação de Deus, pela vida de santidade em Deus, e o seu amor também vai nos capacitar a amar o nosso próximo e a demonstrar que nós somos santos, temos uma vida dedicada a Deus, Deus é o primeiro na nossa vida. Mas vejamos que no nosso comportamento social, nós vamos demonstrando essa vida de santidade que o Senhor exige de nós. Levíticos capítulo 19, versículo 11 ainda. Não furtem, não mintam. Olha as fake news. Não enganem uns aos outros. Quem não tem uma vida de santidade, de intimidade com Deus, age totalmente dessa forma, colocada pelo texto. Nós não. Por quê? O furto, na verdade, é a violação da lei do amor. É tão duro quando temos essa realidade, né? Observamos as pessoas que não agem numa vida santa, numa vida reta. Elas agem o contrário. E nós não. Tratar desonestamente os empregados, isso não é uma vida de santidade. Mediante retenção do salário, de forma alguma. Eu sou íntegro, honesto, eu pago o salário adequado aos meus funcionários. Burlar a lei para levar vantagem sobre o próximo é uma forma de furto também. Então há várias práticas que eu posso estar furtando o meu próximo. Eu posso estar pecando contra o meu próximo. Isso não é uma vida de santidade diante do Senhor. Isso é incompatível com uma vida de santidade. O roubo, o furto, demonstra que a pessoa não tem essa vida de santidade. Mas no meu caso, no nosso caso, nós procuramos uma vida de santidade e jamais praticamos, agimos dessa forma, como a palavra nos coloca também. A mentira. Nós temos que tomar muito cuidado, né, com ela. E ela está a nos rodear. E nós temos que estar atentos para não sermos dominados por ela. Os fins não justificam os meios. De maneira nenhuma. Eu tenho que lembrar sempre que eu estou diante de um Deus verdadeiro. E a verdade rege a minha vida. Eu não posso ser compatível com a mentira. E ela tem sido usada com tanta naturalidade hoje em dia. E as redes sociais, há tanta preocupação com as famosas fake news. São notícias falsas, mentirosas. E os discípulos de Cristo não podem se conformar com isso. Então, automaticamente, na minha vida social, eu demonstro essa santidade. Quando eu não furto ninguém, quando eu não uso da mentira para a minha vida. E quando nós lemos em Levíticos, no capítulo 19, o versículo 15, nós aprendemos: não cometam injustiça no julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Aprendemos aí a vida de santidade na sociedade. Nós não somos chamados, nos conformamos com o furto, com a mentira e também com a injustiça. O nosso Deus é um Deus justo. O nosso Deus é maravilhoso porque é amor. A essência de Deus é amor. Deus é amor. Mas ao mesmo tempo, nunca podemos esquecer que Deus também é justiça. Ele julga adequadamente. Por isso nós não julgamos ninguém. Nós deixamos para Deus que faz o julgamento perfeito.
O Senhor coloca para nós: não julgueis para não ser julgados. Mas vejam bem, mas na aplicação da justiça deve haver equidade. Deve haver realmente o que é justo. Deve haver uma lei, não deve haver uma só lei para ricos e pobres. Diante de Deus não há diferença nenhuma entre ricos e pobres. Dinheiro, posição social e poder político nada tem a ver com a administração da justiça. Jamais eu devo favorecer alguém por sua classe social, por sua conta bancária, de maneira nenhuma. E essas considerações não devem fazer a menor diferença nos tribunais e nos relacionamentos pessoais. Eu disse lá o comentarista Champlin, o R. Champlin diz isso claramente nesse texto, E a vida de santidade e justiça não se combinam. Então, oremos muito pelos nossos juízes, porque eles têm um compromisso social fundamental e importante. E cada juiz irá responder diante de Deus pelo seu comportamento, pela sua vida, pelas suas ações diante da sociedade. E esperamos que todos hajam realmente com justiça e também hajam segundo a vontade de Deus, e que possam perceber que um Deus santo, que nós servimos de todo o coração, abomina a injustiça, e ela não deve fazer parte da vida social. Também, em Levíticos, no capítulo 19, versículo 16, não espalhem calúnias no meio do seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Então a vida de santidade na sociedade, ela também tem que estar em alerta para a questão da maledicência, A calúnia, falar mal e falar não verdade em relação ao seu próximo, E a gente vive hoje nos meios de comunicação, na política das empresas, infelizmente até nas igrejas hoje, a maledicência, a calúnia, ela afeta, impede a vida de santidade. E nós temos que tomar muito cuidado, principalmente com as redes sociais, para que a gente não seja um portador, um transmissor de maledicência virtual para com o meu próximo, ao compartilhar coisas que não são verdadeiras, não são honestas. Eu tenho que estar em alerta, porque vivemos numa sociedade que não exerce, em termos virtuais, a vida de santidade. E há muita maledicência sendo colocada. E nós que somos servos de Deus, temos uma vida santa, não podemos compactuar com tudo isso. Também, em Levíticos, no capítulo 19, versículo 18, não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Muito forte a colocação do texto bíblico a nós nesta manhã. Para que a vida na sociedade, ela tem que estar atenta também para esse perigo que é a vingança, E ela é proveniente do rancor, raiva, ódio. Isso não traz para nós uma vida de santidade, porque o nosso Deus é um Deus de amor. O próprio Jesus Cristo demonstrou realmente esse amor quando estava ali na cruz do Calvário. No momento final, as palavras dele: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O perdão é a chave para a bênção nas nossas vidas. E o Senhor nos capacita a perdoar aqueles que têm feito coisas que afetam a nossa vida, tentam nos destruir, nos magoam. E nós temos que pedir muito a Deus para que realmente tenhamos um remédio para tirar esse sentimento de vingança, querer o mal do nosso próximo por ter feito algo em relação a nós. Querer o mal, querer vingança não é uma vida de santidade.
E o nosso Deus demonstrou isso na cruz do Calvário. Ali, amor para com aqueles que estavam a agir contra ele. Pai, perdoa-lhes, pediu a Deus o perdão, porque eles não estão sabendo o que estão a fazer. E o remédio contra esse mal está no amor. E é maravilhoso porque, a partir do instante que eu tenho uma intimidade com Deus, que o Espírito Santo começa a santificar a minha vida, me limpar, me lavar, me purificar, e no meu relacionamento com o próprio Deus, o amor de Deus vai transbordando na nossa vida, e Ele vai me capacitando a perdoar todos aqueles que me têm ofendido, aqueles que fizeram coisas que entristeceram a minha vida, marcaram as nossas vidas. E o Senhor vai fazendo com que o seu amor inunde o nosso coração, e nós vamos perdoando essas pessoas, não querendo o seu mal, não querendo vingança, querendo apenas que elas conheçam o amor de Deus, porque elas agiram em relação a nós daquela forma, porque elas não conhecem o amor de Deus, não têm uma vida de santidade, não têm uma vida separada para Deus, não vive a intimidade com Deus que nós desfrutamos com o nosso Deus. E a santidade está ligada à prática do mandamento do amor, e envolve não apenas o relacionamento com Deus, mas também com as pessoas, né? Então, a vida santa faz com que o amor de Deus aumente cada vez mais na minha relação para com o Pai, Filho e Espírito Santo, e na minha relação também para com o meu próximo. E as pessoas vão percebendo, vão sentindo o poder de Deus nas nossas vidas, a transformação, e nós estamos aqui para ajudar as pessoas que não têm essa vida de santidade a conhecer o próprio Deus, que pode ofertar a elas através de Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, o perdão, o arrependimento pelos pecados e a ação do Espírito Santo no coração delas, as santificando, as transformando, como o Espírito Santo tem feito conosco, nos transformando diariamente, nos santificando, para termos essa vida que agrada a Deus, e essa vida em sociedade que vive, não é, no amor. Observamos lá em Levíticos, no capítulo 19, versículo 4. Não volteis para os ídolos, nem façais para vós deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Em primeiro lugar, a vida de santidade na família. Ela me capacita, me prepara para ser um instrumento de Deus em santidade na própria sociedade. E, em terceiro lugar, a santidade na prática religiosa. Primeira coisa, vista no texto que lemos, repúdio à idolatria. E aí é a recomendação do segundo mandamento, permeia todo o Pentateuco, né? Não terás outros deuses diante de mim. Como culto somente o único e verdadeiro é o próprio Deus. E a idolatria é uma coisa tão séria, porque é qualquer coisa que eu coloco no lugar de Deus. O que é primeiro na minha vida e não Deus é a idolatria. Qualquer coisa é a idolatria. Porque na minha vida, em santidade agora, o primeiro, o dono, o que tem controle da minha vida é o meu Salvador, é o meu Senhor, é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E qualquer coisa que eu coloco no lugar deles é a idolatria. E eu tenho que estar tomando cuidado com isso. Porque na minha relação para com Deus, Deus repudia a idolatria. E a palavra hebraica traduzida por ídolo significa nada. Qualquer coisa que eu coloque no lugar de Deus é nada. Porque não tem poder nenhum. O único que foi poderoso, transformou a minha vida, foi o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O único que fez maravilhas, que me amou primeiro, é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aquele que se preocupou comigo mesmo antes de eu existir, em que mandou o Filho para dar a vida por nós na cruz do Calvário, que morreu por nós, deu o seu Filho para que nos desse vida eterna, é o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então Ele é o primeiro, Ele é o dono da nossa vida, a Ele eu sirvo, a Ele completamente, e nada está entre a minha vida e Deus. E o único mediador para eu ter essa relação plena, total, é Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo veio a esse mundo, Ele nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Ele é o único.
que deve realmente mediar a minha relação para com Deus. Quando nós lemos também em Levíticos, no capítulo 19, o versículo 23, nós aprendemos: quando vocês estiverem morando na terra de Canaã e plantarem árvores frutíferas, não comam as frutas que as árvores derem nos primeiros 3 anos. Essas frutas são impuras. E o que aprendemos aqui? Ainda no versículo 24 de Levíticos 19. No 4º ano, todas as suas frutas serão santas. Olha que maravilhoso cuidado de Deus. Será uma oferta de louvor ao Senhor. Isso agora, na minha prática religiosa, em sociedade. E no versículo 25 ainda. No 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas, assim a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos ama com um amor eterno, Ele propicia agora algo todo especial. Em sociedade, o que Ele quer? Ele quer, na sociedade, na minha prática religiosa social, oferta de louvores ao Senhor. É fundamental eu expressar a minha gratidão a Deus, plenamente a Deus. A gratidão é fundamental na minha vida, mas a gratidão a Deus, porque sem Deus eu não sou nada. E quando nós descobrimos, e Champlin, no seu comentário em relação a esse texto belíssimo, ele nos diz: o proprietário da árvore e os pobres. Então a árvore agora, todos poderiam comer daquela árvore, tanto o proprietário quanto os pobres. E eles teriam uma refeição comunal, em comum, ali. Vão partilhar essa dádiva, em honra a Yahvé, em honra ao Deus, ao nosso Deus, a fonte de todas as coisas boas. É maravilhoso nós podemos servir a Deus juntos, em comunidade. E é tão bom estarmos juntos aqui para aprender a palavra de Deus e para louvar a Deus por esse aprendizado. E louvar a Deus por tudo que Ele tem feito em relação às nossas vidas. E a generosidade do Senhor era ser reconhecida por meio dessa refeição. Então, o povo estava ali todo reunido, desfrutando daquela refeição ali das árvores frutíferas que eles estavam juntos compartilhando e vivendo juntos essa vida de santidade na sua prática religiosa. Porque é fundamental também na minha vida religiosa eu tenho uma vida de santidade, porque eu me relaciono com um Deus santo. E é esse Deus que eu sirvo em santidade, merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E na sociedade eu expresso ali, na minha prática religiosa, essa alegria de ter esse Deus santo que me santifica diariamente e me dá a bênção da relação para com Ele. Concluindo, hoje há um desafio muito grande a uma vida de santidade. E nessa manhã, a palavra de Deus nos chama a isso. Temos vivido essa vida de santidade em família. Temos vivido esse amor fraternal, pai em relação a filhos, esposas em relação aos maridos. Temos vivido ali a vida de santidade. E com essa vida de santidade nós saímos para a sociedade e exteriorizamos o nosso comportamento ético-moral, essa vida de santidade em meio a uma sociedade que não se agrada, está afastada de Deus, uma sociedade que não anda segundo a vontade de Deus, não anda em santidade diante de Deus. Eu tenho refletido ali e depois na minha vida religiosa. Na vida religiosa, eu ali partilho com aqueles que estão comigo ali a bênção de reconhecer que o único Deus verdadeiro, que merece toda a honra, toda a glória, e o único que media essa relação com Deus Pai, Filho e Espírito é Jesus Cristo, é o único mediador entre o homem e Deus. Eu vivo essa relação e automaticamente, na minha prática religiosa, eu vivo em comunidade, juntos, servindo ao Deus verdadeiro e louvando a Deus por Ele ter aberto os meus olhos para eu entender essa graça maravilhosa
E me alegro porque diariamente Ele tem me santificado. E nós sabemos que um dia, quando nós estivermos com Deus para sempre, quando estivermos com Deus para sempre, será a vida de santidade total. E tudo, quando Jesus Cristo estiver de volta, Ele vai me levar para morar com Ele, vai restaurar todas as coisas, vai transformar todas as coisas. E nós estaremos para sempre longe do pecado que nos afasta de Deus. E graças a Jesus Cristo temos o perdão total dos nossos pecados. E o Senhor em Cristo agiu de tal maneira que todos os nossos pecados foram perdoados em Jesus Cristo. E graças à ação dele, hoje nós podemos ter essa vida santa e podemos relacionar com Deus Santo e podemos diariamente sentir a transformação desse amor de Deus em nós e podemos externar também àqueles que estão ao nosso redor o amor de Deus, desfrutar aqui e um dia, na volta de Jesus, vamos desfrutar com Ele na eternidade. Que Deus nos capacite e diariamente nos santifique para cada vez mais possamos servir ao nosso Deus. Por isso, ao encerrar a escola dominical, eu gostaria de convidá-lo a cantarmos esse hino. Um hino que reflete muito bem, é uma oração pedindo a Deus para que cada dia eu possa ter essa vida de santidade. Para ser santo, tempo hás de tomar, com o grande mestre seu livro estudar. A Bíblia me santifica diariamente ao lê-la, através da ação do Espírito Santo. Hás de sempre amá-lo, aos fiéis valer, e as bênçãos celestes de Deus receber. E diariamente recebemos as bênçãos de Deus, na nossa relação de santidade com Ele. Para seres puro, tempo hás de encontrar, a sós com teu mestre, muito frequente estar. Além da leitura da Bíblia diariamente, a oração. Esses são os canais que Deus usa, através do Espírito Santo, para nos santificar. Teu olhar bem fito nele sempre ter, teus atos provando seu grande poder. Para seres forte, agora na sociedade, tempo hás de buscar, ao mestre seguindo por onde guiar. Onde a gente for, a vida de santidade está refletida. No gozo ou tristeza, sempre obedecer, ao seu bom conselho, com fé recorrer. Seres santos, não é? Porque eu sou santo. Para seres útil, tempo hás de guardar, ser calmo e paciente em todo lugar, ter a sua graça e mostrar amor, contente e submisso aos pés do Senhor. E nesse momento, então, nós vamos ter a oportunidade de agradecer a Deus por essa vida de santidade, agradecer a Deus a vida das irmãs que estão, as mulheres de oração, estão a orar pelo trabalho e pelas aquelas 698 vidas que foram que Deus falou ao seu coração essa semana ao assistirem à escola dominical. Sou grato a Deus por essas 198 vidas. Nós vamos orar por eles agora, nesse momento. Senhor, é tão bom nós estarmos na Tua presença e queremos rogar que o Senhor nos acompanhe, nos guarde, nos dirija e nos santifique diariamente através da leitura da Tua palavra e da oração. Que o Teu Santo Espírito nos transforme para que possamos ter essa vida de santidade na nossa família, na sociedade onde estamos inseridos e na prática religiosa. Que as pessoas possam perceber essa vida de santidade. Guarda, Senhor, também, além das irmãs que estão a orar, as 198 pessoas que estiveram conosco na escola dominical da semana passada. Elas puderam aprender, conhecer-te mais. Guarda as suas vidas, que a mesma graça que o Senhor estendeu a nós diariamente, que o Senhor estenda a todas elas e que elas possam sentir o poder de Deus guiando as suas vidas e que elas possam sentir o quanto o Senhor é maravilhoso e quanto o Senhor tem nos guardado, nos protegido, tem nos abençoado. As abençoe, as dirija e as proteja, todas elas, ó Pai, e guarda-nos agora, abençoe-nos nesse momento, esteja, Senhor, a cuidar do nosso país, e a cuidar da nossa nação e nos proteger e nos guardar de todos os perigos que possam vir, principalmente, ó Pai, esteja nos conduzindo nesse período
ainda de pandemia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Amém. Para ser santo, tenho de tomar com o grande mestre, seu livro estudar, has de sempre amá-lo, ao se esvaler, e as bênçãos celestes de Deus receber. Para ser escudo, tenho paz de encontrar, aos sons com teu mestre, muito frequente estar, teu olhar bem vindo, nele sempre ter, teus atos provando, seu grande poder. Para seres forte, temas de buscar, ao mestre seguido por todo lugar, no gozo ou tristeza, sempre obedecer, ao seu bom conselho, com fé recorrer. Para seres útil, tem paz de guardar, ser calmo e paciente em todo lugar, ter a sua graça e mostrar amor, contente e sumiço aos pés do Senhor.